Boa noite, boa noite. Recadinho antes de começar. Semana que vem nós temos o feriado, no dia 4, e o nosso encontro vai ser passado para as 16 horas, tá? Então lembrar, quinta-feira que vem, 16 horas, o nosso encontro aqui, tá bom? Para a turma das redes sociais também. Bom, a lição dessa noite, a reflexão dessa noite, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Essa lição, ela fala sobre a salvação dos ricos, traz 5 parábolas, uma delas é Guardai-vos da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, a salvação dos ricos. São 5. E depois ele faz vem a reflexão aqui, a utilidade providencial da fortuna, a desigualdade das riquezas e as instruções dos espíritos, que nos alertam aqui numa série de questões. Então, essa lição aqui, servir a Deus e a Mamon, a gente tem essa palavra Mamon, é uma palavra estranha, né? É uma palavra que vem do aramaico, e entre as traduções, ela representa a riqueza num sentido negativo, como é um ídolo mau, né? Que traduz a avareza. Então a lição ela vai falar sobre servir a Deus ou ao dinheiro. Qual é a nossa escolha? O interessante que essa reflexão sobre o dinheiro, sobre a riqueza, eu tive pesquisando alguns vídeos, algumas coisas assim, achei um dado muito interessante que ele fala que na Bíblia a fé é citada 215 vezes, são 215 versículos na Bíblia. Que a palavra salvação, ela é citada em 218 versículos. E a palavra dinheiro, 2084 versículos. Então, a atenção que chama dessa questão do dinheiro, o que ele traz de benefício, mas também o que ele traz de malefício, segundo a nossa forma de usar. Se esse dinheiro ele vai ocupar mais a nossa vida do que Deus, é mamon. Se esse dinheiro ele torna o homem escravo do dinheiro, ele é mamon. Agora, se esse dinheiro é apenas para o crescimento, apenas não, né? Se ele serve ao crescimento, à evolução, ele é apenas dinheiro. Ele é uma ferramenta para a construção do homem. Um outro dado que eu puxei aqui é que ele traz essas parábolas, essas 5 parábolas. E aí vale lembrar o que são as parábolas, né? Parábola é uma pequena história, ela tem como o homem como a sua principal personagem, ela vem do grego, que é paraboli, que significa lado a lado, ou seja, comparativo. Então ele vai contar uma história e essa história nós traçamos um comparativo sobre. E a primeira fala que ele traz aqui, que é bem interessante, é assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso ao outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa lição, essa passagem aqui, ela é muito rica porque vem numa sequência aqui, logo na questão 7 aqui,
que ele fala da utilidade providencial da fortuna. E ele diz: se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, Deus, que a distribui, teria posto nas suas mãos de algum instrumento, não teria posto nas mãos de alguns um instrumento de fatal perdição, o que repugna a razão. Ou seja, não faz sentido que Deus coloque essa ferramenta para que o homem se autodestrua. Não é esse o objetivo. Só que essa riqueza, ela é uma prova muito arriscada. A riqueza é o grande desafio, é um dos grandes desafios que nós na humanidade temos de se relacionar com ela. Isso foi falado por Jesus há 2000 anos atrás, e veja que nós temos essa mesma problemática seguindo até os dias atuais. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe isso, o quanto o ser humano, quanto o homem, ele está muito mais na busca do ter do que do ser. Então é um grande desafio. E esse ter sempre quer ter mais. Ele é uma progressão. Nunca está feliz, nunca está contente com o que tem. E vai cada vez buscando mais. O dinheiro, a riqueza, é algo negativo? Não. Ela é necessária ao nosso crescimento. Ela é necessária para a nossa subsistência. Lembra que lá atrás nós falamos em uma das palestras de que a natureza provê para a própria natureza. E o homem? O homem, ele tem que construir, porque se ele só consumir da natureza, destrói tudo e ele se autodestrói. Mas para ele construir, ele precisa do dinheiro, ele precisa dessa riqueza financeira, monetária, material, para ele continuar esse progresso. Só que o grande desafio está em como ele utiliza essas benesses, como ele utiliza tudo isso. O dinheiro, a riqueza, é mérito pelo trabalho. Maravilhoso. Mas ele pode ser destrutivo porque aguça no ser humano os piores valores, os piores... não são as virtudes que ele traz. Ele começa a trazer os malefícios disso. E qual é o maior vício do ser humano? Qual é a grande falha humana? O orgulho. O orgulho, a vaidade, a prepotência. E isso é onde a gente precisa domar. Indo mais adiante, ele fala que a riqueza é muito mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece, dessa fascinação que exerce, excitando o orgulho, né, como nós falamos aqui. Aí, um espírito, ele vem e complementa, que é o Lacordaire, ele fala assim, que o vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís a vossa faculdade afetiva, voltando-se inteiramente para as coisas materiais. Olha que interessante, porque aí a gente volta aqui na primeira parábola, que ele fala um jovem, um homem que chega para Deus, e ele fala, ele dá uma fala interessante, ele diz assim, bom mestre, para Jesus. Aí Jesus fala assim, por que me chama de bom? Bom é Deus. Aí ele pergunta, diga, né? E ele fala, ele pergunta assim, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala, não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Tá fácil, né? Tá fácil. Principalmente amar o próximo como a si mesmo, né? Primeiro a gente tem que analisar o que é amar, nos amar, para depois amar o outro. Fica por outra lição.
Mas aí, esse jovem, esse mancebo, como ele cita aqui, ele diz para Jesus, não, tudo bem, eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa que busca moral, aprendo e pratico isso desde cedo, então tá tudo bem. Aí Jesus fala assim, que ótimo. Então se queres ser perfeito, continua Jesus, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Que desafio pra gente absurdo. Então, assim, toda a riqueza, tudo que esse jovem, que era um jovem rico, era um jovem, largar tudo, deixar tudo para trás e seguir Jesus. Olha, veja que desafio é esse. Só que quando ele fala isso, ele não está querendo dizer, pega todo o seu dinheiro e distribui. Não é isso que ele está dizendo. É assim, se desprenda dos seus apegos materiais, se desprenda de tudo aquilo que te faz mal, que te leva aos maus pensamentos, às más atitudes, às más tendências. Deixa isso para lá. Acredite que para me seguir você precisa desse amor, dessa caridade ao próximo, desse fazer o bem sem a necessidade. E veja, se nós compararmos Jesus naquela época, ele não tinha carro, ele não tinha roupa, não carregava uma mala de roupa, não tinha um monte de sapato, ele não carregava comida, né? Não tinha nada disso. E é um homem que viveu. Ele viveu. E viveu para mostrar para a gente a possibilidade disso. Ah, mas é Jesus, tal. Então vamos pegar um exemplo mais próximo nosso, Chico Xavier. Chico Xavier foi um homem que abriu mão de toda a sua vida. Ele tinha o trabalho dele, né? Ele começou trabalhando, tal, mas chegou uma hora que ele abriu mão de tudo isso em favor do próximo. Foi uma entrega. Ele se entregou a essa missão. Claro que isso é um processo, gente, que a gente não vai fazer da noite para o dia, não é nessa encarnação. Nós vamos trabalhar isso durante... É um processo longo da evolução espiritual para que a gente possa chegar a esse entendimento. E aí, quando a gente estiver bem bacana lá na frente, desprendido dessas coisas, porque nós já estamos trabalhando esse entendimento, aí a gente começa a fazer esse trabalho. E assim, nós vemos tantos e tantos que passaram pela história, que deixaram o seu registro, como foi Chico Xavier, como foi Madre Teresa, como foi Gandhi, como foi, né, tantos outros dessa expressão, que abriram mão da sua aquisição material, dos seus bens, dessa fortuna acumulada. Não é isso. É em prol do próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa entrega, essa caridade. Bacana. Uma outra questão aqui, que ele fala, que todo esse trabalho, ele é um trabalho. Nós temos que praticar isso. É uma ação, são ações seguidas. O se manter, né? Simplesmente eu vou acumulando, vou tendo, vou trabalhando, vou guardando. Com que sentido? O que isso tá trazendo de benefício para o outro? Ou é só para mim? Se é só para mim, é egoísmo. Então, começa a emperrar, começa a não funcionar. Ele tem uma parábola que fala, guardai-vos da avareza. Guardai-vos da avareza, um homem que ele, dentro dos seus bens, ele vai buscar o conforto através da abundância. Então ele está lá cultivando a terra e ele acaba que o plantio dele é um plantio muito farto, é um plantio que dá assim muito. E aí ele olha e fala assim, nossa, então vou ter que derrubar esse celeiro porque não vai caber e vou construir um outro celeiro maior para armazenar tudo isso. E dentro desse processo, ele fala, derrubarei o meu celeiro e farei maiores, e neles recolherei todas as minhas colheitas e o meu bem, e os meus bens,
E direi à minha alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Então é assim, a gente acredita que a gente está construindo tudo isso, e a hora que tem, é a hora que a gente descansa e busca essa felicidade nisso, nesse conforto, nesse aconchego, nessa acomodação. Então onde está a nossa ação? Para essa modificação exige uma ação, e não é isso. E aí, olha que loucura que chega essa história, porque aí chega, depois de tudo isso, que o homem tem tudo isso na mão, Deus chega para ele e fala assim, Nécio era o nome dele, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntastes, para quem serão? Ou seja, depois que ele tem tudo isso, que ele lutou a vida inteira para armazenar tudo isso, ele vai partir e não vai levar absolutamente nada. E se nós trouxermos para o nosso dia a dia, é justamente essa questão de o quanto a gente trabalha, o quanto a gente tenta armazenar, o quanto a gente ganha, como tem uma historinha oriental que diz assim, você ganha 1 milhão através do trabalho e gasta 1 milhão para curar a sua doença, porque a gente vai ficando doente com isso, né? Então, não se tornar escravo dessa história. Depois tem a parábola dos talentos, que eu acho que é a mais importante, assim, eu acho a mais bonita de todas elas, que nós já sabemos aqui, mas para lembrar, é aquela parábola que um homem muito rico, ele chama os 3 servos dele e a cada um ele dá uma quantia. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 3, para outro ele dá 1. Para a gente ter uma ideia do que é o talento, um talento ele é igual a 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalho. Então, 5 talentos seria correspondente a trabalhar 20 anos. É a paga por 20 anos de trabalho. É muito dinheiro. Então nós vemos que esse homem é um homem muito rico. E ele dá essa quantia para cada um e vai embora. Demora um tempo, ele volta, ele fala para os servos, cuida do meu dinheiro. Quando ele fala, cuida do meu dinheiro, ele entregou essa responsabilidade para cada um. 2 deles investiram esse dinheiro e conseguiram um retorno. E um deles enterrou aquela única moeda. Quando ele chega, ele chama os servos e pede para eles o retorno, né? O que eles fizeram com o dinheiro. Então, o que tinha 5, ele devolve os 5 e fala, meu senhor, trabalhei o seu dinheiro, foi aplicado e ele resultou em mais 5. Eis aqui os seus 10 talentos. Então, olha quanto dinheiro que ele devolveu para o seu senhor. E o senhor fala, nossa, que servo bom, que servo fiel, né? Você está convidado a trabalhar ao meu lado e eu vou te dar ainda mais responsabilidades. Aí para o segundo, com 3, ele fez o mesmo processo e devolveu 6 moedas. E ele diz a esse servo fiel, você é merecedor de estar ao meu lado, trabalhando comigo, vou te dar mais responsabilidades. O terceiro, ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor é uma pessoa severa, que o Senhor é uma pessoa dura, e com medo de perder o seu dinheiro, eu enterrei. Está aqui o seu talento. E devolveu aquele talento. E ele fala, servo mau. Se eu soubesse que você faria isso, antes tivesse empregado esse dinheiro com os agiotas para que ele rendesse mais, ou colocasse no banco para que rendesse mais, e eu teria aí pelo menos um ganho dos juros. Então, você não serve para mim. Vai-te, né? O que ele quer dizer com isso? É toda uma metáfora do que significa esse homem com esses servos. Quem é esse Senhor? É Deus. É Deus que veio e entregou a cada um segundo a sua condição de fazer algo, a sua condição de entregar o seu melhor.
Então, quem tem mais capacidade, quem pode mais, quem tem mais habilidade, recebeu uma quantidade e ele conseguiu fazer dessa quantidade um grande progresso. Então, e o outro, numa menor também, e o outro que ganhou um também. Todos tiveram o mesmo direito. Ah, mas um ganhou outro ganhou menos. Não importa, todos ganharam. E isso é muito paralelo com que a gente, conosco. O que nós recebemos? Quem somos nós? O que nós recebemos de talento? Quais são os nossos talentos? E a gente pode pegar, inclusive, traduzir esse talento para as nossas facilidades. Quem tem a facilidade do ensino entra para ensinar, quem tem a facilidade do fazer, do pensar, da matemática, da construção. Qual é o talento? Qual é o talento que eu recebi nessa vida? E o que eu estou fazendo com ela? Como eu estou aproveitando essa riqueza que me foi dada? E ela foi emprestada. Tudo que nós temos não é nosso, é algo emprestado para que a gente cuide, porque depois esse Senhor também vai cobrar da gente. O que foi que você fez? O que de bom você trouxe? O que de bom você construiu a partir de tudo que eu te ofereci, de tudo que eu te dei? Então, por mais que a gente se compare, ele diz aqui, não inveje o rico. Não olhe para o rico com esse olhar, não deseje, você não sabe o que está passando. Ele tem a riqueza, mas ele também tem as preocupações, também tem as problemáticas. Se ele é um homem rico que multiplica isso para muitos, ele é um empresário, ele emprega pessoas, ele dá trabalho, ele faz com que isso cresça, com que isso evolui. Mas ele também tem as preocupações dele, né? Mas também aqui a gente pode colocar o contrário, que é o pobre, não é para ficar se lamentando, para ficar chorando. Ah, mas ele faz porque ele pode, porque ele tem bens. Mas eu não tenho bens e também posso fazer. É aquele auxílio que eu posso dar ao outro. Sabe, trazer puxa vida, 1 quilo de arroz aqui para o centro é um auxílio. É fazer esse talento agir, é uma ação, né? Novamente, é auxiliar alguém, auxiliar uma pessoa, é ensinar o outro, é passar aquilo que eu tenho de melhor, aquele meu talento, para que outros progridam com isso. Então o objetivo é o objetivo do crescimento. Para finalizar, nós temos aqui, rapidinho, a parábola do mal rico, que é um homem, rapidinho, um homem muito rico, que ele é esbanjador, ele esbanjava muito. E próximo a ele, um mendigo que ficava ali, todo cheio de ferida, todo cheio de chagas e tal, se alimentando das migalhas que caíam no chão. Pois bem, os dois morreram. Um foi queimar no mármore, tá? Ele foi para as chamas. E ele, quando ele está lá queimando, ele olha do outro lado e vê o mendigo com Abraão. O Abraão, né, é o que vem descender Jesus, que é a maior prova de fé, né? Então ele tá ali com Abraão, que é um representante de Deus. Aí o rico, com toda a sua soberba, fala assim: Abraão, passa o mendigo para cá, para que ele molhe minha boca, que eu não estou aguentando o calor aqui. Olha a arrogância dele, ainda lá queimando, né? E aí Abraão fala assim: não pode. Existe um abismo entre nós aqui. Por mais que queira, não dá para ir até aí. Então, é você que precisa se entender aí como o que foi que você fez, né? Você já teve tudo na terra. Então, por que você acha que merece agora que ele saia daqui e vai? Já ele foi o sofredor na terra. Então, agora ele está aqui para aproveitar. Lembra das bem-aventuranças?
Bem-aventurados os pobres e aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, tá tudo aí. Essa lição é uma aplicação de tudo isso, esse entendimento. E esse abismo é assim, quem se elevou não volta mais. As pessoas que se elevaram, elas vão para frente. Esse mendigo, provavelmente num próximo estágio, ele pode até voltar como uma pessoa rica, né? E fazer dessa riqueza frutificar, porque ele aprendeu na outra vida. E já o rico, ele vai ficar ali, apanhando até ele entender. E ele tem uma longa caminhada. Afinal de contas, existe um abismo. Ou seja, para que ele chegue do outro lado, ele vai ter que passar por muitas ainda. E aí ele pega e pede para Abraão: então avisa a minha família, para que eles, sabendo disso, não cometam o mesmo erro. Abraão fala assim: mas eles têm a Moisés e aos profetas, ou seja, eles têm a palavra. Aproveitem a palavra. Porque se eles não aproveitaram a palavra, se eles não acreditam no que a palavra está dizendo, que é justamente isso que nós estamos falando aqui, não adianta vir um espírito que a gente também não vai ouvir, não vai acreditar. Então são lições, são parábolas que são histórias que nós vamos entendendo aos poucos à medida que nós vamos estudando e entendendo nessas entrelinhas o que realmente eles estão querendo dizer. Então é um convite que eu faço a vocês para lerem o Evangelho, estudarem, pegue um por um. Não entendeu a palavra? Faz a tradução. Meu Evangelho é todinho rabiscado. Eu estou quase com um segundo Evangelho dentro do próprio Evangelho, porque eu vou escrevendo tanto nele, que são palavras difíceis, são palavras que nos colocam para aprender. Procurem o significado dessas palavras, qual é a origem da palavra, porque ela também traz um conteúdo muito, muito importante e que vai nos elucidando. E com isso, nós vamos armazenando riquezas morais, riquezas intelectuais, porque são essas as riquezas que nós armazenamos nessa vida e que levamos embora. As riquezas materiais, o carro, a casa, a roupa, o celular, o último modelo, não vai com a gente. Aquele ditadinho, o caixão não tem gaveta, é real. Não tem, ninguém vai levar nada. O que nós vamos levar é tudo aquilo que nós aprendemos com a vida, tudo aquilo que nós armazenamos de conhecimento, tudo aquilo que nós fizemos de bom e de ruim também. Porque na nossa prestação de contas, seja lá onde for, seja lá na frente de quem for, vai ser perguntado: o que você fez de bom? E o que você deixou de fazer de bom? Então, se você deixou, volta e vai corrigir. O que você fez, o peso dos seus atos positivos maior? Ok, então vamos te dar uma chance de você construir a outra parte. Eu acredito que seja essa a lição de hoje. É uma lição bem difícil porque mexe com as nossas questões dos apegos. E aqui é até uma outra alerta. O desapego não significa distribuir, esbanjar. Não. O desapego é compreender que aquilo não é o mais importante. Que essas questões materiais não são as questões mais importantes para o nosso crescimento espiritual. E que nós saibamos como trabalhar com essas riquezas. De forma positiva, de forma a contribuir com a própria humanidade. Tá bom? Muito obrigado a todos. E agora nós vamos receber aqui a palavra do mentor, que já se encontra na sala. Boa noite. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, nessa fraternidade tão gostosa, nessa casa que nos recebe e nos acolhe nessa noite, poderemos dizer festiva,
porque os nossos espíritos recebem o ensinamento moral do desapego, da libertação da matéria, em decorrência da liberdade do espírito imortal. Um capítulo que nos traz um retrato de quem somos, do que queremos, do que almejamos e o questionamento: para onde vamos? Para onde vamos? Para onde vamos, não vamos levar nada que é da matéria, a não ser as lembranças que nos prendem a ela. Um armazenamento mental que pode nos trazer grandes dificuldades no nosso desprendimento do corpo físico. Tratemos a matéria com leveza, com respeito. Vamos aprendendo que nos pertence, porque adquirimos com o suor do trabalho, muitas vezes, outras vezes por heranças familiares, outras vezes por caminhos escuros, obscuros. Muitas formas a matéria chega até nós. Mas não deve ser um impedimento para nos amarmos e amarmos o nosso próximo. Essas verdades é tão importante compreender porque nos favorece a caminhada. Quando adquirimos a maturidade, já saímos a conquistar um trabalho e nesse trabalho vem o sonho das conquistas materiais. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E saímos todos os dias desejando os bens materiais e esquecemos do principal da nossa alma, do afeto, do carinho, do amor, muitas vezes do amor que devemos à família. Nos colocamos às vezes na condição de escravos do trabalho. Dizemos que desejamos e precisamos adquirir os bens materiais, por isso não nos sobra tempo para a confraternização familiar, não nos sobra tempo para Deus, não nos sobra tempo para dividirmos um espaço, um tempo como esse agora, no Centro Espírita, ouvir uma palestra edificante. Não nos sobra tempo para dobrarmos o joelho diante de um altar, de uma igreja e orarmos em agradecimento à vida, à nossa vida, à vida daqueles que amamos. Muitas vezes não nos sobra tempo de lembrarmos do nosso próximo que passa pela nossa frente caído, cabisbaixo, faminto. Muitas vezes não nos sobra tempo de olharmos no espelho e enxergar que as marcas do tempo nos pertencem também. E
esse tempo vai passando e nós vamos acumulando no mundo material. No mundo material, nós vamos acumulando. Porém, aqui, no nosso mundo, no mundo dos espíritos, a verdadeira morada de todos nós, nada disso vamos levar. Vamos levar apenas os tesouros da alma, aqueles que a ferrugem não corrói. E quando chegarmos aqui, com um sorriso ou com um olhar espantado, um olhar saltado, que o ouro deixou, a alucinação e a loucura. São tantos irmãos que chegam aqui assim, dizendo: cadê minha fortuna? Cadê meus servos? Cadê tudo aquilo que eu tinha? Não é possível. Não é possível que eu perdi. Aonde estão os ladrões que me roubaram tudo? Aonde estão? É a loucura. É a caça ao ouro que continua. Irmãos, tudo isso é ilusão. Tudo isso é perda de tempo. Vamos viver no conforto. Vamos adquirir aquilo que é necessário, mas não nos prendemos a essas coisas materiais. Não nos prendemos. Vamos trabalhar o sentimento, a amorosidade, o carinho, a fraternidade, o auxílio ao próximo. Como é lindo! Como é lindo quando nós vemos as carruagens das madames vestidas de forma simples, a socorrer os infelizes que passam fome com suas crianças. Mas pouco importa de onde ela vem, ela pede silêncio. Não conte a ninguém de onde eu venho. Eu estou aqui em nome de Deus. Esse é um exemplo mais lindo que eu já li e reli, um dos temas do nosso Evangelho abençoado. É o desprendimento da matéria, é o dever cumprido na matéria, em vista a vida futura, redentora, esplendorosa de um espírito que venceu a matéria. Que Deus nos abençoe, irmãos queridos, e vamos adiante, um dia de cada vez, nos desprendendo daquilo que não nos serve. Uma boa noite, com todo o meu carinho e o meu amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, querido irmão, por essas palavras tão especiais, por esse depoimento que acalenta o nosso coração, que nos traz o discernimento, o entendimento. Siga em paz e sempre que quiser será bem-vindo. E nesse instante, como forma de agradecimento por tudo que recebemos, vibremos. Vibrar é doar o nosso melhor, é doar aquela riqueza que trazemos em nosso peito, de alegria, de felicidade, de reconstrução de um mundo melhor. Vibremos pela paz no mundo, pelos povos em guerra. Vibremos por aqueles que passam
a necessidade da fome, da miséria, da doença. Vibremos pelo nosso planeta Terra, esse organismo vivo que pulsa, que traz o alimento, que nos acolhe, a grande escola que nos ensina. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso povo, para que tenhamos mais discernimento, mais entendimento, buscando a ciência, buscando o estudo. Vibremos pelos governantes que receberam como talento a responsabilidade do comando, que possam trabalhar na prosperidade desta nação. Vibremos pelos nossos parentes e amigos, por aquele que esteja necessitando do abraço fraternal, do perdão, do acolhimento, da saúde. Vibremos pela nossa família, por cada ente querido que convive conosco no nosso dia a dia. Vibremos pela nossa casa, visualizando cada cômodo, da entrada, passando por todos os departamentos da casa, iluminando, equilibrando, trazendo a paz, a bondade, a saúde, a prosperidade. E pedimos humildemente que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine. Possamos nesse instante receber do alto a luz que desce sobre nossas cabeças, envolvendo todo o nosso corpo físico e espiritual, trazendo as benesses, curando, equilibrando, levando para longe como folhas secas que se desprendem das árvores e são levadas pelos ventos. Todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, e que sejam encaminhados para o universo e que lá sejam tratados no laboratório da natureza e transformados em benesses. Agradecemos, Pai, por este momento de oração, de palavras que nos acalentam. Que essa energia que circunda essa sala nesse instante, através dos amigos da espiritualidade, que individualmente cuidam de cada um de nós, possam também aproveitar dessas energias positivas, fluidificando as águas, que trarão para nós o reconforto, a paz e a harmonia. Agradecidos estamos, Senhor, por este momento de oração e elevamos mais uma vez o nosso pensamento a Deus através da oração deixada pelo Mestre amado Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não deixeis cair em tentação e livrai-nos, Pai, de todos os males. Amém. Enriqueça nossos corações com todos os talentos da benevolência e que possamos distribuir para o mundo este pouco que recebemos com muita alegria e este muito que recebemos com o pouco que podemos fazer cada dia na evolução do nosso espírito. Muita paz a todos, sigamos em paz, tenhamos uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos, graças a Deus.